Boa noite, Valio Bene. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Miguelinho. E aqui está Miguelinho, né? Ah, coisa linda. O Miguelinho prometeu hoje dar aula de direito para garotos de programas e velhos de programas que não leem a Constituição, né? Porque é o seguinte, gente, pelo menos lê a Constituição para justificar o cheque, o depósito, né? E tenta torcer, fala, olha, não é bem isso que a Constituição diz, alguma dignidade. Não é possível, assim, ser a indignidade no seu estado mais puro. Né, Miguelinho? Olha lá, coisa linda. Fala alô para o seu público, fala, eu já gravei um vídeo hoje, tá? Agora, minha mãe está lá em casa, eu não dou bola para mais ninguém a não ser a ela. Né, meu filho? Falei, vô, não me pega pela chivaca porque dói. Tá aqui, pega aqui, meu amor. Vai com a mamãe. É isso aí. Muito bem. Não invejem meu gato. Tenham o seu próprio. Recomendo. Bob tem dois, né, Bob? Dois. O Tuba E o Catu. e o Catu. Isso. Meninos, olha aqui. Ontem o Barroso me deu trabalho. Até eu mandei o texto para o Augusto depois, que depois que o programa termina, eu e o Augusto a gente faz ali uma seleção de vídeos menores do programa, né? E o Barroso me deu trabalho, Bob, o Voio, porque eu tinha mandado minha coluna para a Folha, Fiquei sabendo. coluna que saiu hoje, né? Eu tinha mandado minha coluna para a Folha, Bob, pedindo para o Barroso, manda instalar a CPI. É sua obrigação, não tem jeito. Parágrafo 3º do artigo 58. Atenção, garotos de programas, velhos de programas. Parágrafo 3º do artigo 58. Há 3 requisitos para se instalar uma CPI e só. Tem de ter ao menos 1/3 da assinatura dos membros da Câmara ou do Senado, tem de ter fato determinado e tem de se estabelecer o prazo de investigação. Acabou. The end. The end. Entendeu? Não tem mais nada. Não existe crivo do presidente do Senado. Vou segurar a CPI aqui e instalo quando eu quiser. Quando me parecer apropriado. Não existe isso. E eu lembrava, por que me deu trabalho? Porque eu escrevi um texto cobrando que ele fizesse e ele fez. Evidentemente eu não sabia que ele ia fazer, né? Porque senão eu não escreveu o texto pedindo para ele fazer. Para eu ter de escrever de novo. Que foi o que eu fiz. Terminou o programa, me cai o negócio aqui, Barroso decidiu. Eu falei, pô. Falei, por que não foi amanhã, né? Que ia aparecer assim que eu tava, né? Não, eu tava antenadão, mas, né? Aí eu liguei lá na Folha, falei, para tudo, porque meu texto, eles falaram, né, a gente já ia te falar mesmo, se você queria mexer. Eu falei, claro que eu, né? Aí eu mexi no texto, inclusive parabenizei o ministro, o texto que saiu já saiu com a mudança. E isso que os meus colegas da Folha sabem que é verdade, que foi assim mesmo que aconteceu, né? Muito bem. Naquele texto em que eu mandei o primeiro e depois, obviamente, eu repeti a questão no segundo texto, eu lembrei ali o que aconteceu com a CPI do apagão aéreo em 2007. E pau que dá em Chico, dá em Francisco, como se diz por aí. Pau que dá em Lula, dá em Bolsonaro. Em 2007, nós tivemos aquele problema aéreo no Brasil, de os aeroportos, etc. Vocês se lembram disso, não? Em setembro de 2006, caiu um avião da Gol, teve aquele choque com um avião da Legacy, em razão de um problema de torre, que deu ali uma falha de comunicação. E o avião da Gol caiu, matou 154 pessoas, um Boeing 737. Isso foi setembro de 2006. Como tinha o problema nos aeroportos, etc., com controladores de voo,
começou uma pressão por CPI e, finalmente, em 2007, no ano seguinte, conseguiu-se na Câmara o número mínimo de votos para uma CPI. Arlindo Quinalha, presidente da Câmara do PT, mesmo partido do Lula, governos não gostam de CPIs. É um clássico. Faz sentido não gostar? Faz. Mesmo que não tenha feito sacanagem. Cria crispação? Claro que sim. Mas calma que eu já chego lá. Calma. Calma, velhos de programas. Garotos de programas. Parem de babar. Escutem aqui. Aprendo que até o Miguelinho sabe. Vamos lá. Luiz Sérgio, líder do PT na Câmara. Do PT, ele era do Rio de Janeiro. Entrou com o requerimento alegando, Bob e Vólio Bene, que havia erros no requerimento. Sim. Entrou com uma questão de ordem. Quero submeter este pedido ao pleno. Arlindo Quinalha, creio eu, e não estou supondo nada, que mais ou menos em combinação com o Luiz Sérgio, então Arlindo Quinalha cumpriu o seu dever constitucional. Chegou lá, cumpriu os requisitos, falou, tá bom, aceito, vamos abrir. Luiz Sérgio recorreu. Eu acho que o Quinalha, à época, deveria ter dito, não cabe esse seu recurso, não. Mas ele aceitou. Aceitou, pôs em votação, e atenção, a maioria do plenário derrubou a CPI. Derrubou a CPI, o que nesse caso agora nem aconteceu. A oposição de então recorreu ao Supremo. Recorreu ao Supremo. Quem? O Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, e outros. E Onyx Lorenzoni, então líder do PFL, hoje secretário-geral da presidência, bolsonarista roxo. Recorreram ao Supremo dizendo que um direito da minoria, que é fazer CPI, estava sendo obstado pela maioria. Porque a CPI é um instrumento que tem as minorias nos parlamentos do mundo, tem uma investigação, o nome que for, para que não sejam esmagadas as minorias pelas maiorias. Celso de Mello concedeu uma liminar, disse, instale-se a CPI, submeteu a sua decisão ao Pleno do Supremo e ganhou por unanimidade. E atenção, uma CPI que havia sido derrubada pelo Pleno da Câmara foi instalada por ordem do Supremo. Isso está na minha coluna da Folha hoje, de manhã, que eu escrevi ontem. Eu nem sabia que o Barroso ia decidir. Eu estava todo pimpão, meninos, porque eu falei assim, vou lançar a questão, né? CPI já! Mas aí o ministro se antecipou. Né? Ah, o Barroso combinou com você. Não, gente, a gente nem é da mesma enfermaria, como eu costumo brincar. Né? Olha aqui. No acórdão, que é quando o ministro que sai vencedor num julgamento redige a decisão, no acórdão, com a assinatura dos 11 ministros, diz Celso de Mello: a norma inscrita no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação. Então, assim, a minoria tem direito, mas isso é uma abstração. Não! A CPI, cumprindo aquilo que pede a Constituição, ela tem de ser instalada e não tem crivo de ninguém. É um instrumento de minoria.
E ali, como era uma situação muito particular, porque a maioria havia derrubado a CPI, escreve o Supremo: a maioria legislativa não pode frustrar o exercício pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Isso está na minha coluna da Folha, escrita ontem. Isso está num texto meu hoje de manhã no blog.